Olá, saudações a todos e a todas. Eu sou a professora Railda Neves e vim participar hoje desse momento Saberes e Viveres. O nosso momento Saberes e Viveres hoje tem como tema Memórias da Cidade Amanhecente, Feira de Santana. Antes de seguir, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, cortadinho à altura do pescoço, estou com uma blusa branca, com um brinco bege amadeirado, redondo, e atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação, Caminhos da Educação. Uso óculos, tá? E nós vamos falar de Feira de Santana com o tema Memórias da Cidade Amanhecente. Nessa Memória da Cidade Amanhecente, nós poderíamos perguntar amanhecente, de onde veio isso? Então, a professora Railda tirou de onde isso? Essa inspiração para o tema do nosso bate-papo, do nosso encontro de hoje, veio de um livro de um professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, o professor Clóvis Ramayana. E o livro é Cidade Amanhecente, Canções da Cidade Amanhecente, Memória, Urbanização e Silenciamento em Feira de Santana. O livro é lindíssimo. Então, inspirado na leitura deste livro do professor Clóvis, eu trouxe o tema de hoje, Memórias da Cidade Amanhecente, Feira de Santana. Então, a gente traz Feira de Santana para a gente continuar com esse momento de acolhida afetiva, de reconhecimento da nossa cidade, não é? De pensar o passado e o presente. E aí eu trago, porque Feira de Santana tem este nome, Feira de Santana, ela já nasce a partir da Feira do Gado, e a gente já sabe disso, outros professores e professoras já disseram isso aqui. E essa feira se amplia para outros objetos, se vende de tudo na feira. E a gente tem ali do lado esquerdo uma imagem em preto e branco que eu trouxe para lembrar uma feira que havia de muitos e muitos e muitos anos atrás. Uma feira que vendia coisas específicas em cada lugar. Esse lugar aí está vendendo aqueles cofres feitos de pindoba, de palha, né? E que colocava no lombo dos animais para sair vendendo as coisas e etc., transportando objetos. Do lado direito, nós temos uma feira livre que se desenvolvia ali nas proximidades do Mercado de Artes e subia até uma parte da Avenida Getúlio Vargas. Essa feira sai daí na década de 70, mais precisamente em 1977, e vai para o centro de abastecimento. Então, a feira ela ganha lugar em Feira de Santana desde a sua origem e até hoje. A gente tem feiras importantes aqui na cidade. Eu digo importantes, são fortes, grandes. A Feira da Cidade Nova, a Feira da Estação Nova, a Feirinha do Tomba, tem outras, mas essas, então, são feiras bastante fortes e que marca o início da história da nossa cidade. E tem um vídeo muito interessante feito por uma pessoa da cidade, da região, e que conta um pouco a história da feira aqui em nossa cidade. Oxente, menina, essa é toda a estação em Feira de Santana. Tem tomate, tem cenoura, tem chuchu e tem limão, requeijão de Santa Bárbara, rapadura do sertão, carne fresca, amendoim, doce de leite, melão, beijo de coco e farinha, galinha, faca e facão, tem banana da terra e muqueca de camarão. Lâmina de barbear, fumo de corda e sapão, tem roupa de todo jeito, melancia e fruta-pão. É gente que vai e vem, bicicleta e empurrão, de tudo você encontra na Feira da Estação. É em Feira de Santana, a Feira da Estação. Tem
Cabeleireiro do velho Chita, tem chinelo e cinturão, mel de abelha e cabaça, sabonete, pano de chão. Tem na feira do rolo, espingarda e lampião, bicicleta, bode, carneiro, tem pneu de caminhão, tem um boi tamarino, cajula de seu zelão. Comprando, vendendo, vendendo, comprando, comprando, de tudo vendendo. Quanto é que tá a galinha, compadre? Ferro velho e PVT, celular e violão, nas barracas de comida, sarapatel e feijão. Tem cerveja bem gelada e cachaça com limão, água de coco geladinha na barraca de João. É em Feira de Santana, a feira da estação. Tem Augustinho e Maria, Dona Lica e seu João. É bonito se ouvir um bom dia, meu patrão. O menino faz carrego com seu carro de mão, e não tem nada melhor que a feira da estação. Eu gosto de estar no meio dessa movimentação. Tem professor e doutor, e ninguém faz distinção. Tem pato, peru, marreco, carne seca do sertão. Tudo começa no sábado, que é dia de arrumação. Mas domingo é que é o dia da feira da estação. Essa feira tem de tudo, é a feira da estação. Comprando, vendendo, vendendo, comprando, comprando, de tudo vendendo. De tudo comprando, de tudo vendendo, de tudo comprando, de tudo vendendo. Então, a gente viu aí Feira de Santana sendo homenageada com essa musiquinha que conta, não é, que nessa feira da região tem de tudo. O próprio hino à feira já diz: salve a terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira. Então, essa feira que veio do gado, que se expandiu, que se diversificou, hoje ganhou uma homenagem devido à sua pujança, à sua intensidade, né? E também no hino à feira se diz assim: aos estranhos tu sempre fascina com o poder do teu clima sagrado. Então, como é isso? Aos estranhos tu sempre domina, fascina, encanta. O hino diz: tu sempre domina, que pode ser sinônimo de encantar, de fascinar, de agradar. Por que Feira de Santana agrada tanta gente? Por que a autora do livro, Georgina Eremas, ela dizia: ao estranho tu sempre domina? Dizia isso porque Feira de Santana está no maior entroncamento rodoviário. A gente pode fazer essa análise hoje. Está no maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, e por aqui passa gente de vários lugares. Tem gente que passa, olha, e a gente não sabe exatamente por que decide ficar. Outras pessoas já saem de seus lugarejos distantes e dizem: vou para a Feira de Santana. Então, Feira de Santana é um lugar de esperança, e quando chegam-se por aqui, a maioria ficam encantados. Nem sempre vivem a vida que desejava, mas é um lugar de opção diferente do lugar de onde estava, né? Então, essa Feira de Santana ainda guarda detalhes rurais, ainda guarda memórias do campo. A gente tem aí a caneca de esmalte, o café no bule, a casinha no campo, a pessoa arando a terra e a casa de farinha.
Tem quem vá para a prensa, quem peneire a massa, quem faça o beiju, quem faça a farinha. Isso ainda é uma realidade em nossos dias na nossa cidade. A gente tem as beijuzeiras que estão nas ruas de Feira de Santana desde a época da escravidão, vendendo não só os beijus, mas outros produtos da agricultura, da colheita. E essa cidade, que embora tenha se urbanizado, como diz o livro do professor Clóvis Ramayana, Canção da Cidade Amanhecente, Memória, Urbanização e Silenciamento, ele vai trazer como é que se dá a urbanização dessa cidade. E a gente tem aqui, apesar da urbanização dessa cidade grande, a gente tem memórias ainda de campo, memórias rurais. Eu conheço muita gente que mora na zona rural, na área rural, e que a gente diz mora na roça. Eu tenho alunos que moram na área rural. Então, essa cidade ainda é uma cidade que tem memórias muito rurais, tá certo? Então, é a nossa Feira de Santana. A memória da cidade amanhecente pode ser trazida também através de imagens de personalidades do cotidiano de Feira de Santana. Né? Nós podemos dizer que eles compõem o imaginário popular desta cidade. De quem nós falamos? Nós falamos de Honorato Alves, um senhor que viveu aqui pela região de Feira de Santana, aqui nas periferias, e passava pelo centro da cidade também, vendendo pamonha. Ele vivia disso. Ele ficou conhecido como Noratinho da Pamonha. E aí se pensou, inclusive, em homenageá-lo, colocando o seu nome no viaduto da Noite de Cerqueira. Então, veja que ele é uma pessoa que está no imaginário dessa cidade. Então, falar Noratinho lembra a pamonha. Quem lembra? Seu avô, sua tia, sua avó, seu professor, sua professora, alguém que já ouviu essas narrativas ou que viveu próximo dele. Outro personagem interessante é Caculé. Caculé viveu nas ruas de Feira de Santana e vendia vários produtos, mas ele tinha um detalhe interessante que era querer pegar a mão das pessoas para ler e adivinhar a sua vida e contar o seu futuro. E muita gente tinha até medo de passar perto de Caculé porque não queria saber o futuro, né? E ele morreu também aí esse ano, né? Tem pouco tempo ele faleceu, vítima da Covid-19. Outra pessoa que faz parte do imaginário popular de Feira de Santana é Manuel Teles. Quem era ele? Era um homem que frequentava as sessões da Câmara de Vereadores todos os dias. Parecia que ele era o presidente da Câmara, ele nunca faltava. E estava lá com seu terninho todo arrumadinho, prestes a participar da sessão. E esse chapéu ou capacete de operário. Então, ele era uma figura emblemática. Tinha esse capacete de operário, um terno, e estava sempre na Câmara. E quando ele faleceu, que foi vítima da Covid-19 também esse ano, ele foi, inclusive, homenageado pela Câmara Municipal de Vereadores. Ô, professora, a senhora está falando de história e está trazendo gente simples, gente comum de Feira de Santana à toa. Porque a história não é feita apenas das grandes celebridades da elite, não. Dom Pedro, sabe, Carlota Joaquina, o Barão do Rio Branco, todos foram personagens da história, mas existem outros sujeitos que passaram a ser vistos como personagens da história a partir de um movimento que ocorre particularmente na França, chamada Escola Nova. Toda essa nova escola de pensar o mundo e a história, outros sujeitos que eram silenciados, invisibilizados, passam a ser vistos, estudados e pensados. Então, Noratinho, Caculé e Teles são personalidades de Feira de Santana, fazem parte de nossa memória. Mas aí agora a gente vai para um passado bem mais distante. Nós trazemos aqui Geminiano Costa. Todo mundo já ouviu falar da rua Geminiano Costa, ou já passou por lá, mesmo sem saber do nome, tá? Mas existe essa rua. Onde fica essa rua, A rua fica ali, é a mesma rua da Biblioteca Municipal, né? É a mesma rua da sede do Fluminense, é a mesma rua do museu.
do posto de saúde. É ali, aquela rua. Aquela rua Geminiano Costa é a rua onde morou este homem chamado Geminiano Costa. Ele nasceu em 1867 e era um homem negro de família escrava. Veja que nasceu na época da escravidão, sua família não estava escravizada, porque na época tinha essas coisas também, mas ele nasce na época da escravidão. A abolição só vai acontecer 21 anos depois, em 1888, e esse homem negro que foi agraciado, né, um homem, um senhor riquíssimo de Feira de Santana, deu estudos a ele, e ele, tendo seus estudos custeados por esse senhor, voltou para a feira formado e pensa o seguinte: agora que eu estou de volta ao cotidiano, eu saí de dentro da rotina de estudo e eu preciso devolver isso. Então ele começou a dar aula a crianças pobres e negras desta cidade, porque não tinha escola para elas, tá? Então ele faz a primeira escola para pobres e negros. E era onde essa escola? Na casa dele, na casa dele. Depois ele ensinou também aonde hoje é o Cuca, tá? Então, aonde hoje é também o Arquivo Público Municipal, ele ensinou também por ali, né? E ele também ensinou um período dentro da Igreja dos Remédios, ó. Pense aí, a Igreja dos Remédios já foi o espaço para Geminiano Costa dar aula um dia. E ele dava aula a quem lá? Aos adultos empobrecidos dessa sociedade. Ele dava a oportunidade de aprender a ler e escrever. Que maravilha! Quando a gente fala da cidade amanhecente, de suas memórias e de seus saberes e viveres, a gente não pode deixar de falar de Geminiano Costa. A gente dá volta um dia para falar sobre ele, e bem mais, porque merece. E ali, a gente tem, no meio, né, entre as duas fotos, a gente tem a reunião dos meninos que estudavam com ele, né? E tem gente de todas as cores, não tem gente só da elite, tá vendo? Um homem negro, sensível e que acolhia a todos. E do lado direito, parte inferior do nosso slide, nós temos uma reunião numa área rural. Tem aquele senhor que está sentado com a camisa azul, o nome dele é Cassiano, seu Cassiano, um grande griot. Ou ele também é professor, como Geminiano Costa. Não é como Geminiano Costa, mas é um professor da cultura popular. É um professor da organização dos movimentos. O seu Cassiano é uma figura memorável de Feira de Santana, é o professor do movimento popular, tá certo? Muito bem. Nós temos aqui as memórias de feira, trazida também através de monumentos. E nós temos a Igreja Senhor dos Passos, que é um estilo oriental antigo e que atravessou os limites geográficos, porque a arte é isso, e está aqui, retratada nesse traçado da igreja, né? Nós temos o Cuca, lado direito superior, é o interior do Cuca, né? Centro de Cultura e Arte. Por aí você tem várias peças teatrais, inclusive foi aí que foi feito o julgamento de Lucas da Feira, o direito ao julgamento, né, de Lucas da Feira em 2019. E a gente tem essa obra belíssima do lado esquerdo inferior, para mim está lado esquerdo inferior, né, que é essa obra intitulada Caminhos Caminhos de Feira de Santana. Alguns dizem que é Caminhos e Descaminhos de Feira de Santana, que é de autoria do artista Juraci Dória. Muito bem. Por que Caminhos de Feira de Santana? Porque estando ela localizada num grande entroncamento rodoviário, ela tem várias saídas, entradas e saídas para vários lugares. E o artista quis retratar esses caminhos todos através dessa obra. E a outra imagem que a gente não podia deixar de trazer é a imagem da caixa d'água do Toma, né, que é um dos monumentos do mundo. Então, é um traçado, uma arquitetura arrojada e que encanta a todos. É um cartão postal. Então, além desses monumentos, nós temos o casarão Frois da Mota, que foi o intendente Agostinho Frois da Mota, que viveu aqui há mais de 100 anos. E olha que coisa linda esse casarão. É claro que na época não tinha essa iluminação, tá certo? Mas ele mantém as características do período, né?
Nós temos o mercado de arte popular, que é também um monumento importante, que traz memórias da cidade. Em seu interior, você encontra o artesanato da região, vários tipos de produtos. Tem também iguarias, não é? Samba de roda, capoeira. Nós temos na parte inferior, lado esquerdo, a Igreja Matriz, né? Que tem como padroeira para os católicos, né? A Senhora Santana. E a Igreja Matriz é um lugar central de convergência de todos os templos de pessoas de diversas regiões, pessoas católicas, né? E nós temos o casarão Olhos d'Água. O casarão Olhos d'Água fica num lugar chamado Olhos d'Água, que é um dos lugares onde possivelmente surgiu Feira de Santana, os primeiros encontros de pessoas que compravam e vendiam gados e etc. Existe uma outra hipótese de lugar onde nasceu feira, mas a gente não vai tratar isso aqui, a gente quer que você fique com a curiosidade e pesquise também, tá certo? E aí nós temos algumas manifestações culturais de Feira de Santana que traz memórias dessa cidade. Então nós temos Dona Chica do Pandeiro, que é da Quixabeira da Matinha, toca um pandeiro como ninguém, uma mulher encantadora, está viva, graças a Deus, está pedindo a Deus para a pandemia passar, para ela fazer um grande samba de roda na região da Quixabeira. Então, Dona Chica do Pandeiro é uma pessoa que faz parte da memória, da cultura desta cidade. Nós temos as rodas de capoeira, que também faz parte, e nós temos o bando anunciador nessa imagem do lado direito, né? O bando anunciador, ele, na verdade, existe em Feira de Santana há muitos, muitos anos. E ele foi interrompido, né, porque tanto a prefeitura quanto a diocese, um momento da história do bando, achou interessante suspender essas manifestações. Havia um período meio violento e tal. Quando o bando começou, só participava homens. Mas qual era o objetivo do bando anunciador? Anunciava o quê? Anunciava a festa de Santana, tá? Então, o bando anunciador é o momento profano, é uma manifestação popular que o povo organizou para dizer a festa de Santana está para começar. A Universidade Estadual de Feira de Santana resgatou essa manifestação do bando, não é? E durante o trajeto ocorre uma série de questões, protestos, celebrações, encontros, enfim. E nós temos outros lugares que trazem memórias belíssimas desta cidade. Nós temos o Observatório Antares, onde a gente simula experiências sensoriais, né, observando o universo. Nós temos a escola ali do lado, Crispiniano Ferreira da Silva, que vai representar as escolas todas da rede municipal de Feira de Santana. Eu trago a fachada da escola. É onde a gente começa a ter acesso aos nossos primeiros conhecimentos, né? E nós temos a Universidade Estadual de Feira de Santana, nossa querida UFES, lugar onde se formam médicos, advogados, enfermeiros, odontólogos e professores. Por que a Pro deixou para dizer professores por último? Porque sem professor não tem médico, não tem advogado, não tem odontólogo, não tem enfermeiro, não tem absolutamente nada a nível de profissões. Então, a gente agradece à universidade por todos os docentes que formou, que preparou, e outras instituições. A gente traz a UFS representando todas as outras, que preparou e que formou esses professores que estão aqui na rede, que estão na cidade, que estão no estado, que estão no país, construindo ciência, construindo conhecimento, porque a ciência salva a vida. A gente viu o que foi que as vacinas fizeram, não foi? Muito bem. Então, esses são lugares de saber desta cidade. As nossas escolas, o Observatório Antares e a Universidade Estadual de Feira de Santana. Pro só tem isso? Não, tem vários outros, mas o nosso tempo é curtíssimo e a gente fez esse recorte, essa seleção e trouxe esse. E agora, o que é que nós temos? Nós temos uma proposta de atividade. O que a gente vai fazer? Nós vamos escrever ou gravar alguns causos
algumas narrativas ou causos que os avós contavam sobre Feira de Santana. Eu tenho um monte de causos que meu avô contava sobre Lucas da Feira. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Lucas da Feira. Então, quais são os causos, quais são as narrativas que seus avós, tia, madrinha, vizinho têm sobre Feira de Santana antiga? A outra possibilidade é você fazer desenhos, né, ou fotos de alguns monumentos, de alguns lugares de Feira de Santana que para você traz memórias importantes, tá certo? Um lugar que você passeou com seu pai, com sua tia, com sua madrinha, com sua vizinha, sei lá. Um lugar que traz memórias importantes, ou um monumento. E por fim, você pode estar fazendo frases de carinho dita por suas famílias, escrevendo no seu caderninho frases de carinho dito por sua família para a Feira de Santana, tá certo? Então, tia, que frase a senhora diria se a senhora fosse homenagear ou presentear a Feira de Santana? Ah, um lugar bom de viver. Aí você escreve lá, um lugar bom de viver. E você vai mandar para onde? Os causos que você escreveu ou que você gravou, enfim, o desenho que você fez, a frase que você escreveu, você vai mandar para onde? Você vai mandar para o e-mail tv.anosfinais@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Se ficou grande, você vai ver de novo e você vai lembrar e vai mandar para a gente. Aqui a gente tem as referências de todas as imagens que a gente usou. E a gente agradece aqui a atenção de vocês, deixa esse coração representando o abraço, com o desejo de que vocês estejam bem nesse retorno às aulas semipresenciais e que continuem bem e que aproveitem esse momento de aprendizagem pela TV, tá certo? Até a próxima oportunidade e muita saúde para todos e todas.